Muito boa tarde, é com alegria que nos encontramos mais uma oportunidade, né? Hoje com o nosso irmão Washington fazendo o estudo da tarde. E vamos àquele nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece e darmos início aos estudos da tarde. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos e ampliarmos entendimentos e conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington Martins. Boa tarde a todos. Mais uma oportunidade aqui nos encontrarmos, né, de nos reunirmos para estudarmos, porque nós estamos sempre estudando, procurando ampliar nosso entendimento, nosso conhecimento. E o Centro Espírita, né, a Casa Espírita, é um local que favorece, que proporciona todo esse estudo, essa aprendizagem. Mas sendo que essa aprendizagem sempre focada em quê? Nas obras básicas, porque para dar uma base, dar um conhecimento sustentável, rico, firme, para que possamos, através das nossas capacidades, nossas aptidões, nossa inteligência, desenvolver, entender, estudar, aprimorar nosso conhecimento. E o Livro dos Espíritos, esse mês de abril, está fazendo aniversário. Mais um ano de existência, mais um ano de um material, de um conteúdo codificado sistematicamente por Allan Kardec, para poder trazer o quê? À luz, informações, conhecimento, consolo, tudo de bom e de real para a alma, para o espírito imortal. Então, o Livro dos Espíritos, na Casa Espírita, tem um papel fundamental, um papel principal e primordial. Seja numa casa espírita, num templo, ou seja debaixo de uma árvore. Ali tendo um Livro dos Espíritos e sendo estudado a sério, com entendimento, sem preconceito, mas procurando ali entender e utilizando as nossas experiências, as nossas vivências, observando a natureza, podemos realmente tirar bastante resultado, bastante informações úteis ao nosso dia a dia, à nossa vida. Então é primordial estarmos sempre em torno do livro espírita, o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, em suas questões e respostas, bem organizada, bem ampliada, nós vamos seguindo, nós vamos entendendo cada assunto, e às vezes assunto que nem tínhamos em nossa existência, em nossa caminhada, dávamos conta que existia isso, mas existe isso, essa situação, e existe esse tipo de situação em que o espírito se encontra. Existe realmente alma, a alma sobrevive depois que o corpo carnal desfalece. Então observamos quanta informação rica e interessante, que a princípio, quando nos deparamos com um preconceito, achamos até que é ficção. Isso é ficção, isso não existe, isso é impossível. Mas à medida que vamos andando e lendo ele, sem o preconceito, mas com a mente aberta, e principalmente sentindo, pesquisando essas informações, nós vamos entendendo e vendo o quanto ela é real, o quanto ela realmente é palpável em nossa existência. E que muitas vezes, a primeiro momento, não abraçamos ela de todo. Olhamos, pesquisamos, analisamos, mas está ali. E continuamos seguindo. Mas, às vezes, em certa altura da nossa existência, da nossa vida, em situações, sempre vai ter aquela pontinha. Eu li uma vez naquele livro que tinha tal informação. Eu estou passando por uma situação, parece igual o que estava dizendo ali. Aquilo ali vai poder dar uma explicação àquela obra. E volta e começa a entender. Agora começa a entender de outra forma, uma outra perspectiva. Então, observamos que nós amadurecemos com as situações, amadurecemos com o tempo. Então, já olhamos o Livro dos Espíritos com uma outra visão. E começa a encaixar melhor as coisas. E, poxa, aí pronto. Sim, agora sim, estou entendendo, é isso mesmo. E a nossa convicção diante desse conteúdo espírita se amplia, se melhora. E aí a gente começa a caminhar com esse conhecimento em nossa vida. E olhando a natureza, olhando as pessoas, olhando os nossos relacionamentos interpessoais e vendo o quanto isso realmente valioso para nós. Mas esse aniversário do Livro dos Espíritos, que comemoramos todo mês de abril, todo ano, ele é importante para nós trazermos à baila vários pontos em que o Livro dos Espíritos ressalta. E eu trouxe aqui alguns pontos importantíssimos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso convívio,
social, familiar, político, geográfico, para poder ampliar a nossa existência. E no centro espírita, na doutrina espírita, porque com ela temos o quê? No livre-arbítrio a escolha. No livro dos Espíritos aqui trabalha bastante o livre-arbítrio. E nós temos livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio. Nós somos criados simples e ignorantes. E a partir daí, através do nosso livre-arbítrio, nosso esforço, cada vez mais nós vamos caminhando e escolhendo. Partindo de um ponto de início em que somos muito pelo instinto, né? Fazemos muitas coisas pelo instinto de sobrevivência, de preservação do corpo, mas à medida que vamos caminhando, evoluindo, nós vamos fazendo nossas escolhas. E essas escolhas, ela tem seus reflexos. Ela tem seus reflexos para o nosso adiantamento, seja ele nosso adiantamento moral ou intelectual, seja de ficarmos num movimento mais devagar, mais lento, seja de fazermos coisas, tomarmos caminhos, atitudes complicadas, equivocadas, que muitas vezes nos vai levar a uma dor, a um sofrimento, ou uma perda de tempo, entre aspas, porque não existe uma perda de tempo, existe um equívoco. E nesse equívoco nós estamos aprendendo, porque as coisas vão acontecendo, nós vamos tendo as escolhas, e as escolhas vão mandando para nós aquilo que nós desejamos, ou aquilo que não desejamos. E aí observamos, poxa, se eu estou fazendo esse movimento, e o que eu estou recebendo não é o que eu quero, eu tenho que tomar outro movimento. Porque se eu estou plantando coco, eu quero colher coco. Mas não está vindo coco, está vindo jabuticaba. Peraí, tem alguma coisa errada. Não está tudo bem. Ah, é fruta, então está mandando algum... Isso está bom. Não, está bom não. A gente tem que procurar aquilo que nós queremos, que achamos que é necessário para a nossa sobrevivência. Nossa sobrevivência intelectual, nossa sobrevivência moral, para o nosso crescimento. Mas na medida que vamos avançando nessa evolução que é infinita, nós vamos ampliando o nosso conhecimento e vendo que aquilo que há um ano atrás achávamos necessário e que fizemos uma escolha, hoje já não é necessário, porque nós não tínhamos uma visão mais profunda do desdobramento da nossa decisão e daquele objeto que tanto almejávamos, que tanto queríamos, ou daquela satisfação, ou daquela emoção que queríamos. Não era aquilo que queríamos realmente, porque nós queríamos o quê? Queríamos paz, queríamos prosperidade, queríamos tranquilidade, queríamos alguma coisa que nos desse o quê? Uma satisfação, um sentimento de eu consegui, eu tenho a capacidade. Mas não, lá atrás não tínhamos essa visão e tomamos uma decisão que não foi errada. Mas hoje, um ano depois, nós observamos já de uma forma mais diferenciada. Por quê? Por causa das ações, dos efeitos dessa ação, desse livre-arbítrio que tivemos lá atrás. Então, observamos como as nossas escolhas, ela vai nos fazendo tomar caminhos. Ora, escolhemos algo e vamos por um caminho aqui, e lá na frente vemos que não era essa escolha, não era isso que queríamos, nós mudamos nossa escolha e vamos para cá. Por quê? Nós estamos procurando o quê? Estar melhor, estar bem, estar mais rico. Rico de quê? De vivências. Ricos de quê? De momentos bons na nossa existência, de conseguirmos os objetivos, ou ainda, em nosso estado evolutivo, os objetos, né, que tanto queremos e gostamos de lidar com eles no nosso dia a dia. Mas à medida que vamos avançando, e que a vida também vai nos ensinando, nós vamos crescendo, e as nossas escolhas vão ficando mais refinadas, né, vão ficando mais com qualidade, né? E isso faz com que a gente amadureça. Isso vai refletir em nós e no ambiente onde estamos aqui. Nós estamos maduros, nós tomamos decisões, nós refletimos, nós damos opiniões, mas calcada no quê? Nas nossas experiências próprias. Porque nas experiências próprias que tivemos, nós sentimos, nós sofremos, nós rimos, nós sentimos, nós passamos por aquilo ali e aquilo ali nos causou um impacto. Não só impacto emocional, mas também um impacto na nossa consciência, enquanto uma individualidade, enquanto um espírito em evolução, em crescimento. E isso é importante. Então, o livre-arbítrio é uma bênção para todos nós. Porque, pelo livre-arbítrio, nós temos o mérito do nosso conhecimento, nós temos o mérito da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso conhecimento e da nossa capacidade de entender que existe um Criador, um ser que está acima de tudo e que criou. E que nos mostra que tudo tem uma causa. E essa causa tem um efeito. E esse efeito tem que ser sempre um efeito inteligente. E um efeito inteligente é um efeito que faz o quê? Que traz o progresso, que traz o bem, que traz o amor. Então, à medida que vamos evoluindo em nossa existência, o nosso livre-arbítrio vai ficando cada vez mais refinado. E cada vez mais refinado, cada vez mais o que fazemos, as decisões que tomarmos, serão melhores para quem? Para nós.
para o nosso meio ambiente, para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, para a nossa alma e para todos aqueles que estão à nossa volta. E também repercutirá aonde que estaremos, a nossa localização espiritual, para onde vamos, qual o melhor lugar, o melhor ambiente ao qual deveremos estar. E tudo depende de quê? Do nosso mérito. Então observamos que no livro dos Espíritos traz bem claro a questão do livre-arbítrio, do nosso mérito, né? Que nós não somos máquinas criadas pelo acaso, ou criadas, pronto, você vai existir e vai fazer isso assim até o fim, como fosse uma coisa fatal, está programado ali, pronto, não vai sair nunca dessa forma, desse eixo. Não, nós somos seres humanos, nós temos sentimento, temos inteligência e temos um desenvolvimento moral e intelectual a realizar. E isso é através aqui das nossas escolhas, da nossa vivência. E essas escolhas não passam só numa existência só, como a doutrina espírita, como o livro dos espíritas, nos traz. Não, essas escolhas ela vai muito além desse estágio, desse estado temporal ao qual nós estamos aqui. E ela repercute. Até as escolhas que não fazemos ela, externamos ela em ações, mas as escolhas mentais que fazemos no nosso dia a dia, eu vou fazer isso, quando tiver tal situação, qual vai ser meu pensamento, qual vai ser minha ideia, como eu vou me colocar diante daquilo? Eu vou ficar nervosa, eu vou dar mais atenção àquela situação, ou vou ficar mais calma, tranquila, mesmo assim nervoso, mas vou dar calma e vou agir de maneira... São decisões mentais que nós damos para poder, como vamos desenvolver, sair de uma situação, como vamos nos colocar em uma situação na existência. E nós observando que nós não somos o corpo, nós estamos em um corpo, inserido em um corpo físico, para ele utilizarmos para o nosso desenvolvimento, nós observamos que todo desenvolvimento, todo aprimoramento, todo valor, todo bem agregado que damos em nossa existência, é para quê? Beneficiar quem? A nossa alma, o nosso espírito imortal. Porque nós sabemos, o corpo fica, mas a alma continua. Não é o corpo que imprime as mazelas da vida, as dores, o sofrimento, as disfunções psicológicas, as dores, os tormentos, as fobias. Não é o corpo que faz isso. É a alma no seu caminho e dessas escolhas que vai tendo essas repercussões, esses reflexos. Então nós observamos a doutrina espírita, nos mostra isso com mais clareza, com mais entendimento, com mais profundidade. Aí nós damos cada vez mais importância ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Que muitas das vezes nós temos que fazer escolhas que a primeiro momento não são boas para nós. Mas de uma forma mais profunda, a escolha em determinado momento tem que ser mais amarga, para que mais à frente possamos colher o fruto, podemos entender como ela se desenvolveu. É como a criança, muitas das vezes tem que dar um remédio amargo para sarar aquela doença, mas ele não entende que aquele remédio amargo é para sarar a doença, ele quer resolver o problema dele, ele quer parar de sentir dor. E nós, como temos uma experiência e um conhecimento, é esse remédio que vai fazer. Ele vai ter que confiar. Ele vai ter que confiar na mãe, no pai, na tia ou na avó, confiar na palavra, não toma esse remédio que vai ficar bom. E ele confiando, tomando a decisão dele, confiando, tomando remédio, ele vai. Sendo que determinada idade, ele vai ter que tomar, fazendo pirraça ou não, né? Vai ter que ingerir aqui o remédio. Depois ele vai ver o resultado, ele melhorou. Não vai nem lembrar que o remédio era amargo, já está melhor, já está brincando, já está pulando e saltitando. No início nós somos assim, no início da nossa evolução, nós somos assim, nós vamos tomando remédio amargo, mas de repente saímos de uma situação, crescemos, desenvolvemos e vamos caminhando, vamos andando. E outro ponto interessante, no livro dos Espíritos, nas obras básicas, né, como toda, é a lei de causa e efeito e responsabilidade. A lei de causa e efeito é muito interessante, porque ela tem um caráter físico e moral. E nós vamos entender também essa lei de causa e efeito, né, que ela demonstra uma diferença muito grande, que muitas vezes nós conversamos no meio espírita, né, falamos de lei de ação-reação, né, causa e efeito, olho por olho, dente por dente, né, que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Mas com a visão na doutrina espírita, nós observamos que a lei de causa e efeito ela tem uma abrangência muito maior, muito ampla, e ela distancia muito a lei de ação-reação, que é uma terceira lei de Newton, né, que todos nós conhecemos, né, a lei física e a lei restrita. É uma lei física restrita, porque na questão da física quântica, ela não aborda. Na questão da relatividade, ela também não aborda. A terceira lei não funciona. Então, vamos observar também e entender isso. Ao agirmos no universo, cada ato tem uma consequência. Cada gesto, cada pensamento se reflete no universo micro e macrocósmico. E isso é verdade. Toda a nossa ação, tudo que fazemos, isso repercute no universo.
Porque tudo tem a ver com todos, e todos têm a ver com tudo. Isso nós sabemos bem. Nós podemos ver na vida e na existência como tudo tem a ver com todos. Nós vimos outro dia, mês passado, um transporte coletivo, um ônibus, em que começou uma discussão entre um passageiro e um motorista. O que repercutiu aquilo? Atingiu todos aqueles que estavam naquele coletivo. Cada um nas suas situações atingiu. Tudo tem a ver. E aquilo repercutiu, não só ali daquelas pessoas que estavam naquele coletivo, mas toda a sociedade, todo mundo, em pensar, o que eu tenho com isso? Nossa explosão, brigarmos com algumas coisinhas e levar aquilo até afinco. E o quanto aquilo pode ser fatal, ser prejudicial a nós e às pessoas. Então, tudo tem a ver com todos. O que acontece lá na Coreia do Norte tem a ver com todos nós, porque lá está mexendo com armas químicas. Né? Então, tudo tem a ver conosco. Então, esse entendimento é importantíssimo para quê? Para entendermos que toda ação tem uma reação. Mas, na doutrina dos Espíritos, nós vamos ver como funciona essa ação e reação, que é a lei de causa e efeito. Porque na lei de ação e reação, se eu tenho aqui uma bola e eu jogo na parede, a bola bate lá e volta. Então, precisou de dois corpos. Né? Eu preciso causar uma ação e essa ação pegar um outro corpo e causar uma reação de igual proporção, de igual velocidade e em direção oposta. Essa é a lei de ação e reação. Ponto. Mas a lei de causa e efeito ela é diferente. Se eu prejudico a uma pessoa, você tem um pensamento mal para alguma pessoa, esse pensamento mal pode ou não afetar essa pessoa, porque se a pessoa estiver em prece, se a pessoa estiver bem com a vida, se a pessoa não tiver nada com a outra pessoa que está emitindo, não vai colar nessa pessoa. Mas eu que estou emitindo esse pensamento mal, eu irei receber esse efeito. Então, não percebemos que a lei de causa e efeito, ela cai sobre a própria pessoa. Na lei de ação e reação, precisa de um outro corpo para poder haver a transmissão dessa força e receber o oposto. Na lei de causa e efeito, não. Na própria pessoa que emite, ela também vai receber. E quando recebe? E isso é interessante, porque isso está na lei de Deus, é muito harmonioso. Ora, se a pessoa está agindo bem, está procurando fazer o seu melhor, agindo com bons pensamentos, e chega uma pessoa e deseja mal para aquela pessoa, faz uma coisa mal, e a pessoa vai sofrer por aquilo? Não, se a pessoa não merecer e estiver fora de uma vibração, não, que não vai atingir a ela, mas vai atingir sim a quem está emitindo aquele sentimento. E a pessoa vai ter que trabalhar aquilo, vai ter que tratar esse sentimento, vai ter que minimizar essa raiva, essa angústia, essa injúria, essa inveja, o que for que está sentindo, porque isso está prejudicando a primeira a si mesmo. E prejudicando a si mesmo vai repercutir no seu perispírito e no seu corpo físico, trazendo doenças, trazendo algum desequilíbrio. Porque quando ficamos agitados, ficamos nervosos, quando temos uma grande ação a fazer, algo a fazer, não ficamos nervosos, isso não mexe com o nosso sistema digestivo? Nós sabemos que mexe. E tudo é da cabeça, porque estamos nervosos, porque temos que passar por uma prova, por uma experiência, e que não passamos até agora, e isso causa Imaginamos a raiva, o ódio, o quanto isso causa de malefício ao organismo, tanto físico quanto organismo espiritual. Então, na lei de causa e efeito, e o ato de refletir não traz a ideia de uma reação imediata e implacável. Alguém deseja o mal, deve receber na mesma moeda. É outro ponto interessante também, porque na lei de ação e reação, as ações não se anulam. Uma força bate numa parede e essa parede vai, e uma força contrária da mesma velocidade e intensidade, e não se anula. Mas na lei de causa e ação, não, ela se anula. Ora, com o mal, se age com o mal, vai se anular sim com o bem. Traga o bem, vai se anular e vai ali, dar o ponto de equilíbrio. E isso observamos na harmonia do universo. Porque muitas vezes pensamos assim, então se a pessoa fere a outra com uma arma física, fere a outra, em uma outra existência, ou nessa existência a pessoa vai ter que se ferida com a mesma pessoa que sofreu anteriormente e no mesmo lugar? Não, porque senão não ia acabar. Ia ficar sempre um fazendo mal para o outro. Um faz mal para o outro e assim seria infinitamente. Onde está a justiça de Deus? Onde está a benevolência? Onde está a providência divina? Como vamos melhorar? Como vamos evoluir? Aí observamos na lei de causa e efeito que necessariamente não precisa aquela pessoa que recebeu aquele objeto em seu corpo físico e desorganizou, ela ser a pessoa, porque ela não tem a raiva, não tem um ódio e não quer se vingar. Ela não sente a necessidade de se vingar daquela pessoa agindo da mesma forma que ela agiu. Ela deixa que os próprios efeitos daquela ação se incubam com aquela pessoa, porque nessa lei de causa e efeito, ela recai sobre a pessoa que está emitindo. Então, a pessoa que vai ter que responder por aquele gesto, por aquela ação
de tentar desequilibrar o corpo físico do outro. E ela vai ter que responder por aquilo. Ela pode responder agora, nesse exato momento, ou pode responder mais à frente, de uma maneira mais complexa, que pode ser agora ou pode ser em outra existência, em outro momento, mas não necessariamente será por aquela pessoa, porque não é a lei de ação-reação direta, não. Porque aquela pessoa tem um caminho. Ela quer desenvolver, ela perdoou, ela seguiu o caminho e vai desenvolver. Deixa ele resolver a questão dele, porque a lei de Deus, também a lei de justiça, vai estar ali, para poder ele vir resgatar aquele compromisso. E nós sabemos muito disso, que nós estamos num planeta, né, de expiação e provas, né? E nesse planeta nosso aqui, nós estamos aqui tentando o quê? É melhorar, aprimorar. E muitas vezes que nós passamos por situações na nossa existência, não é porque cometemos algo lá atrás e agora estou sentindo uma dor terrível, um problema terrível, porque na outra eu fiz mal a fulano, atingindo aquele mesmo lugar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Senão vai precisar sempre ter alguém fazendo o mal para alguém fazer o bem. Então vai ter sempre o mal sendo ali aplicado em toda a existência, porque eu estou vivendo, estou existindo, estou encarnando no mundo físico porque eu fiz alguma coisa em encarnações anteriores. Não. Podemos também, querendo provar a nossa capacidade, a nossa vivência espiritual, em uma encarnação ter determinado tipo de acometimento no nosso corpo físico, para ali tentarmos utilizar daquilo ali algo interessante, uma experiência, uma prova de resistência, de resignação, de trabalho, de luta, sem ter anteriormente feito alguma coisa que causasse uma lesão no organismo físico. Então, observando que a lei de Deus ela é dinâmica, essa lei de causa e efeito nos mostra muito isso, que não precisa ter pessoas com fome, doentes, para que possamos fazer o bem, dar a sopa, dar o pão, não precisa. Existem várias formas de praticarmos o bem, a bondade e desenvolvermos essa capacidade sem ter que passar por esses tipos de privações que vemos nesse planeta nosso, que faz parte do nosso estágio evolutivo, mas que não é todo o bem que possamos ter. Existem outros movimentos que possamos trabalhar para isso. E a lei de causa e efeito ela é interessante no aspecto moral, a lei de causa e efeito, né? Nós sabemos que a irradiação solar está grande no nosso planeta ultimamente, né? Devido à poluição, a camada de ozônio cada vez mais ficando fina, desaparecendo, e nós utilizamos mais o que hoje em dia? Filtro solar, né? Todos nós usamos filtro solar. Quem não usa vai ter que usar e cada vez com um grau maior, se protegendo. Mas a pessoa, não vou usar filtro solar, vai para uma praia e fica lá, esticado lá. O que vai acontecer? Vai queimar. Vai queimar, vai danificar a epiderme da pessoa. Isso é uma ação. A pessoa ficou ali, pronta no sol, sofreu a reação de quê? Do sol, pronto, está queimando. Vai ter que se medicar, tudo isso. Isso é uma ação física. Mas pode existir outras reações desdobrando disso aí. A pessoa pode vir a ter um câncer de pele ou não. Vai depender o quê? Da característica do que ela tem que passar nessa existência. O que ela vai ter que passar, a profundidade do compromisso dela. Então vemos como é elástico a questão de lei de ação e reação. Ela não mostra isso, mas lei de causa e efeito ela mostra. Porque se a pessoa tiver que passar determinada situação, ela vai ter que passar ela mesma. Ela vai ter que passar por isso. Porque, mas fulano fica no sol lá, a pele dele queima, mas ele não pega nenhuma doença. Fulano ali tem que usar um monte de protetor e está com um problema de câncer de pele. Que coisa, como é que pode isso? Como é que pode isso? Então, temos que entender a lei. Como funciona isso, né? São compromissos nossos, na nossa existência. E ainda tem um compromisso, tem o efeito moral. O efeito moral é interessantíssimo na lei de causa e efeito, porque observamos, primeiro, a justiça de Deus. E segundo, que temos que ter muito cuidado com as nossas ações. Porque as nossas ações, ela repercute no outro. Se o outro estiver merecendo para repercutir aquilo, mas também em nós. Em muitas situações, nós vemos existências existindo um vínculo de quê? De discórdia, de vingança, de briga entre um e outro, e que vai passando de existência a existência nesse processo. Eu vou fazer mal a ele porque ele fez mal a mim, eu faço. Aí o outro na existência, eu faço mal a ele porque ele me fez mal. E assim vai. Quem está sendo prejudicado nisso? É cada um, cada individualidade. Cada espírito está se prejudicando nesse processo, achando que ele que deve pagar, fazer o outro pagar pelo mal que ele fez. Mas enquanto temos que observar que existe uma providência divina, e cada um segundo as suas obras. Se ficarmos parados, pensando em nos vingar, e nos fazer, ele vai ter que pagar, eu vou fazer tudo para ele pagar, fazer tudo para ele pagar, fazer tudo, fazer de um tudo,
nem tudo que nós fazemos está correto, está de acordo com as leis humanas e com as leis de Deus. E nós observamos isso. Num acidente fatal de carro, essa semana, teve uma pessoa que, embriagado, subiu na calçada e causou, né, o óbito de uma criança, de um bebezinho. E o cara ficou lá, o pessoal veio e caiu de pancada em cima do motorista, que estava embriagado. Ora, não é certo. Ele cometeu um erro, mas partir para cima dele e tentar agredi-lo, aí já passou do limite. Tem que pegar ele, levar para a polícia, para a delegacia, ele sofrer as penas necessárias. Porque senão está a barbárie, né? Faz um mal, vê todo mundo e faz aquele linchamento e pronto. Resolveu? Não resolveu. Ainda complicou mais ainda, porque a gente tem que dar a medida certa, tem que dar o exemplo. Então, tudo isso é importante a gente refletir, porque no Livro dos Espíritos traz essas reflexões para nós entendermos, porque essas reflexões ela vai muito além do nosso dia a dia físico. Ela repercute no nosso lado moral, no nosso campo moral. Então, a lei de causa e efeito, ela é muito rica no entendimento, e ela dá uma justiça divina muito interessante. Vamos seguir agora. No sofrimento, a lição. No Livro dos Espíritos, nós estamos aqui no sofrimento, a lição. E é difícil entender isso, no sofrimento, uma lição. Mas quando adentramos dentro do Livro dos Espíritos e começamos a observar as questões, as perguntas, sofrimento, uma lição, nós observamos que sim. Que muitas vezes, através do sofrimento, nós entendemos melhor a vida, nos valorizamos melhor a vida, as pessoas, do que naquele momento de bonança, de bem, que o corpo está bom, a gente faz tudo o que quer. Mas quando vem a doença e exige de nós muito esforço, primeiro porque, ora, se eu estava bem fisicamente, agora estou com uma doença física, por que isso? Começa aquele questionamento. Por que comigo? Aí é outro, né? Por que comigo? Aconteceu comigo? Por que aconteceu com ele? Aconteceu com a pedra? Mas nós sabemos que a pedra não tem nada a ver com isso, é conosco, porque isso tem a ver com a lei de causa e ação. Então, no sofrimento há uma lição, sim, porque no sofrimento nós crescemos, nós desenvolvemos. Ah, mas como só o sofrimento faz desenvolver, crescer? Não. A alegria, a paz, a saúde faz crescer, desenvolver. Mas só pela nossa condição, a gente dá mais valor às coisas que doem, às coisas feias, aos péssimos programas de TVs, do que aos bons programas, não é assim? Então, nós estamos voltando ainda para quê? Na dor, no sofrimento. No sofrimento faz crescer, porque a gente começa a ter um outro olhar do nosso corpo, da vida, e a importância que temos que dar. Que às vezes comemos muito um alimento apetitoso, saboroso, mas devido a uma doença, a um período, não podemos comer aquele prato, ficamos sem comer aquele prato. Aí isso causa, poxa, não posso comer aquilo, vou ter que comer esse tipo de alimento que não tem gosto nenhum, olha só, quanto sofrimento. Aí começamos o quê? A valorizar o enquanto alimentávamos daquele alimento, e começamos a ver que devemos, além de nos alimentar com coisas boas, interessantes, mas temos que ter a medida. Em tudo tem que termos a medida. E a medida da dor, do sofrimento, ela vem fazer repercutir isso no nosso dia a dia, em nossa vida. Por que estamos sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Se eu tive sempre uma alimentação regrada, sempre fui ao médico, sempre procurei uma ajuda, e hoje eu estou com esse problema, e tem pessoas que fazem isso e aquilo, usam de vários recursos viciantes e não estão com problema. Eles estão com problema dentro da nossa ótica, da nossa visão de ver. E que o problema não está apresentado ali agora, mas se apresentará. Mas nós temos que ver o nosso problema, o porquê. E isso a gente tem que entrar dentro de nós e observar, olha, eu estou com um problema, estou passando por sofrimento, e desse sofrimento eu tenho que tirar uma lição. E qual a lição que eu vou tirar? Bem, eu sou um espírito imortal. O corpo, ele está sofrendo as reflexões, as ações que eu pratiquei, que eu fiz. O que eu tenho que fazer? É crescer. E como é que eu vou crescer? Tendo um entendimento espiritual de que tudo na vida tem um motivo. Mas saber entender esse motivo e termos o livre-arbítrio, a escolha para caminharmos com esse motivo claro, firme, e nós passarmos por essa privação, por essa expiação em nossa existência, vai ser o quê? O nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como pessoa, primeiramente. Que muitas vezes, com o sofrimento, nós ficamos mais humildes, mais simples, menos rancoroso, menos agitado, menos achando que o Senhor de si, batendo no peito e achando que o mundo é dono do mundo, ou que a doença nunca vai fazer passar por determinadas situações. Não, mas o sofrimento ensina. E ele ensina quando a gente tem a fé, temos a perseverança, buscamos sempre melhorar. Porque no sofrimento a lição, sim, mas a gente tem que procurar melhorar.
estarmos com saúde, sanar essa dor, esse sofrimento. E para isso, nós temos que procurar ajuda, procurar acolhimento. E isso é uma lição de quê? De simplicidade, de humildade. Vai estar forçando antes de ser simples, ser humilde, de buscar, perseverar, mesmo com dor, manter-se calmo, manter-se consciente e caminhar. E muitas vezes esse sofrimento pode ser não uma dor nossa, física nossa, mas pode ser uma pessoa que a gente ama, que a gente quer bem e que está ao nosso lado. A gente, com toda a saúde, com todo o vigor, se pudesse, dava uma parte de nós para que a pessoa não estivesse passando por aquilo. Mas aquele momento é daquela pessoa. Mas como estamos juntos no dia a dia, nós também sofremos junto. Olha que interessante, como se fosse na gente, no nosso próprio corpo, aquela dor, aquele sofrimento. Isso também faz com que a gente, que estamos perto dessa pessoa, cresçamos também, desenvolvemos também a nossa capacidade, nossa potencialidade de dor, de sofrimento. E nisso também, na dor, sofrimento, nós superamos o quê? Cara, nós não somos o corpo, nós estamos em um corpo físico. Mas tudo que nós fazemos em âmbito de nossa capacidade moral, intelectual, vai repercutir, positivo ou negativo para esse corpo. Positivo e negativo para uma nova existência, possamos sair para uma boa, melhor, mais capacitado, que possamos expurgar aquele problema, aquele processo que tínhamos, porque foi nossas escolhas. Quando nós encarnamos, nós escolhemos muitas das vezes as situações, e as escolhas nossas é dada de acordo com o que podemos carregar, que podemos realmente executar e chegar a um fim proveitoso. Nenhum de nós reencarna já falido, e não vai conseguir, não vai, e coloca-se o peso ali, não vai, não. Cada um com a sua medida, com o seu peso certinho. Mas nós vamos ter que agregar nisso aí o conteúdo, nossa perseverança, nosso livre-arbítrio, para isso, desenvolver essas potencialidades. Porque nós estamos aqui para desenvolver potencialidades. E muitas das vezes é o corpo que vai gritar, que vai berrar, que vai adoecer, pedindo, nessa reflexão, que possamos ter atenção ao corpo. Mas não é atenção ao corpo, é atenção à alma, o que fazemos, como direcionamos nossas ideias. Porque muitas das doenças físicas, elas não eram físicas. É através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que repercutiu e foi desaguar no corpo físico. E no corpo físico, nós temos que tirar daí uma lição para o nosso sofrimento. Mas é algo para nós vibrante, porque é uma oportunidade. Porque nós desejamos sempre encarnar, ter a oportunidade de uma existência física. Ter de novo contato com entes, com pessoas que tivemos em outras existências, mas que não ter de novo para melhorar, para aprimorar, para resgatar, para saudar entendimento, compromisso, falar o que não foi dito, vivenciar coisas que não puderam ser vivenciadas anteriormente. Então, tem o sofrimento, tem na existência, mas tem muita coisa boa. E muita coisa boa que temos que voltar a olhar para essas coisas boas e caminhar, seguir com mais firmeza, com mais segurança. Porque como Jesus, quando estava passando no caminho e viu um cachorro já em decomposição, viu, né, que dentes bonitos, firmes tem aquele animal. E os outros falaram, que cheiro. Cada um teve sua percepção, seu foco naquela visão, naquele quadro. Que possamos cada vez mais ver o nosso quadro e ter uma visão, uma perspectiva melhor, mais positiva e mais realista. Realista que em relação ao espírito, à alma. O que ela precisa crescer, evoluir. Qual é o nosso entendimento? Qual realmente é o nosso corpo? O nosso corpo que está sempre conosco. É a nossa consciência. A nossa consciência está sempre conosco. E outro ponto interessante também do livro do Espírito é na reencarnação a misericórdia divina. Ora, é interessante. Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, entender, nós nos deparamos logo com a reencarnação. Reencarnação, pluralidade das existências, viver muitas vidas em um corpo físico. E necessariamente não num planeta, no caso Terra, em outros planetas. Ora, que interessante. Outras vidas, outras, caramba. Aí eu falo, pô, mas essa vida já é tão difícil, vou viver mais outra. Olha só, já pensa, caramba. Vamos olhar positivamente. Se nessa vida foi tudo maravilhoso, tive contato com pessoas, com familiares bem, vivemos, crescemos, desenvolvemos muitas coisas, eu vou querer outra oportunidade. Por quê? 100 anos, 80 anos, que é o tempo que dura esse corpo físico, 50 anos, é muito pouco para desenvolver uma amizade, um carinho, um afeto, realizar coisas com almas queridas que nasceram, não sei, tão boas. Eu quero outra oportunidade. E assim também, outra oportunidade terão aqueles que não tiveram também essa sensibilidade de ter um lar, de ter um ambiente agradável, oportunidade de desenvolver, de estudar, de aprimorar seu conhecimento,
tem que ter outra oportunidade de nascer de novo em um núcleo familiar e desenvolver suas capacidades. Porque, como observamos, na nossa vida é tão rica, tanta coisa para a gente aprender, que uma existência só fica difícil. E se uma existência só, por uma situação, nós falharmos, e aí acabou? Não. Nós teremos outras oportunidades. Ora, como outra oportunidade? Se Deus nos dá sempre o quê? A oportunidade do livre-arbítrio. Como Ele vai dar o livre-arbítrio e uma única chance só para acertar e errar? É contraditório. Mas Ele dá o livre-arbítrio e dá muitas oportunidades. E não só muitas oportunidades, como Ele também dá uma lei que cada um segundo as suas obras. Faça o bem e o bem receberá. Buscai e achareis. Batei e vos abrirá a porta. Então observamos que nós temos que caminhar, buscar. E nisso, nas existências que temos. A pluralidade das existências é importantíssima. Por quê? Porque, ora, nós desenvolvemos na existência uma capacidade, uma aptidão para um tipo de ofício, em outra existência, outra aptidão. E assim sucessivamente, porque cada aptidão física que nós temos, aqui profissional, ela desenvolve em nós valores intelectuais, e no meio social, valores morais, e tudo isso é importante para que possamos crescer e desenvolver. Porque nós todos juntos, coletivamente, nós podemos fazer muita coisa, mas sozinho podemos fazer uma coisa bem feita, mas junto muitas coisas podem ser feitas. E em muitas existências, muitos conhecimentos estamos angariando, muito estamos evoluindo e crescendo. E nisso, para nós, é rico, é verdadeiro, é real. A pluralidade das existências é muito real, porque é a providência divina, nos facultando a cada um de nós o recomeço, o desenvolvimento de algo venturoso em uma existência que continue a prosperar em próxima existência e possa se embarcar outros espíritos a desenvolver. É a oportunidade daquele irmão que uma existência cometeu algum ato com a própria vida, e aí, não vai ter outra oportunidade de se aprimorar, de se alinhar com a vida de novo? Vai sim, vai ter a oportunidade de ter uma outra existência, renascer e ter a capacidade de desenvolver. Então vemos a justiça divina na reencarnação. E outro ponto também interessante da doutrina espírita é na mediunidade o consolo, o esclarecimento e a instrução. Como observamos no Livro dos Espíritos, nós vivemos, existimos após esse corpo físico. A alma continua a existir. E essas almas, como elas ficam ao chegar no plano espiritual, a retornar à sua verdadeira casa? Ora, como é que ela fica? Umas se acham que ainda existem no corpo físico. Umas acham que o que está acontecendo? Perdidas, não sabem o que está acontecendo. Outras esperam, tudo, o mundo acabou. Eu estou esperando uma luz, um juízo final. Mas a doutrina espírita esclarece que esses espíritos, ao desencarnarem, eles ficam no mundo espiritual e têm que receber o quê? Um acolhimento. E na mediunidade nós vemos esse acolhimento, esse consolo, essa informação. O que é uma reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica é uma reunião fechada, que tem a casa espírita e que existe a leitura, o estudo no livro dos médiuns e depois um momento prático em que é dada a oportunidade de quê? Da comunicação de espíritos que precisam desse consolo, dessa informação. Mas qual o consolo, qual a informação? É o que eu estava dizendo, muitas das vezes desencarna e ele não tem noção que já desencarnou, porque ele se vê, eu estou aqui no corpo, eu estou em casa ainda, ele está se vendo, porque pelo espírito, né? Então ele se vê ainda, ele se vê com roupa, porque cria aquilo, eu estou lá, às vezes sente ainda fome, sede, ele não entende isso, porque ele não sabe que ele já desencarnou. Aquele corpo físico já foi. Então, há informação, há instrução e consolo para levar a esse irmão, esse espírito que desencarnou, que pode ser qualquer um de nós ao desencarnarmos, porque quando desencarnamos todos nós, passamos por um momento de perturbação em que se confunde, eu estou vivo, eu desencarnei, como é que é isso, o que está acontecendo? Então, é levada nesse momento a informação, o consolo. Você desencarnou, não, você não morreu, eu sei, eu estou vivo, mas você não tem mais o corpo físico, você está dando essa comunicação nesse momento, você está usando esse médium, e aí vai começando a entender, mas ele está entendendo o que aconteceu com ele, que realmente ele desencarnou, não pertence mais ao mundo, ao plano dos encarnados, mas que continua ainda ligado aos seus afetos, continua ligado a um local, a um lugar, continua ligado a um vício, tudo isso continua. Não é porque morreu, desencarnou, mudou.
Não, continuo com os mesmos aspectos de desejo, de coisa. Então, isso tudo é levado a essa informação, esse consolo. E ainda aquele outro, informação, instrução, que vem o Espírito quer dizer agradecer pela oportunidade de poder falar, porque ele está num ambiente que ele fala com as pessoas e as pessoas não escutam. E isso, quando vem numa reunião mediúnica, ele fala e a pessoa conversa com ele, responde às questões, ora, que alívio ele se sente. Primeiro, o alívio de eu existo, alguém me vê, eu continuo a existir. Não só no pensamento, mas eu existo com uma individualidade nesse universo. E segundo, que ele encontra informações, ele obtém informações do estado que ele está passando. Como nós, se nós viajarmos para uma cidade que não conhecemos, para um país, e chegarmos lá, é outra língua, as legendas, é outro nome, a gente fica perdido. E isso causa o que a gente? Uma aflição. A gente se sente uma aflição. Para onde que eu vou? Como é que eu falo? Se eu falo com as pessoas e ninguém te responde, que aflição é essa? Isso causa um tormento, um sofrimento. Então, nessas reuniões, há essa oportunidade de quê? De levar o consolo, a instrução. E também nas reuniões, há também aquelas situações daqueles espíritos, aquelas almas, né, que desencarnaram, que ainda mantêm a raiva, a angústia, aquele processo de se vingar a qualquer preço, a todo custo, daqueles seus malfeitores. E fica naquele processo de vingança, coisa, e fica nesse processo que não beneficia a ninguém. Primeiro, está prejudicando o ambiente onde ele está ali influenciando. Que muitas das vezes ele está influenciando aquele ambiente, mas também naquele ambiente também absorve, também influencia, também existe um desejo, uma necessidade daquele ambiente. Por quê? Das ações que é feito por aquelas pessoas encarnadas. Então ele fica ali. Fica ali. E há o processo de vingança, de raiva, que fica repercutindo ali. Mas aí vem na reunião mediúnica, que vem esclarecer. Porque esse comportamento, essa raiva, cada vez mais está distanciando ele das pessoas que amam, das pessoas que desejam, da oportunidade de um novo recomeço, da oportunidade de crescer, desvincular daquela raiva, daquela angústia, porque aquilo é um poço. Quando está com raiva, querendo se vingar, é um poço, e um poço cada vez mais profundo. Porque se vinga, aí o outro que sofreu a vingança quer se vingar, e vai, e cai, os dois, o coletivo vai caindo num poço sem fundo, um vingando o outro, mas sempre caindo num buraco. Ora, e as pessoas que amam, que teve uma relação com aquele espírito, em dada oportunidade, e que sabe que tem um valor, mas pela raiva, pela angústia, por algum objetivo, focou naquele mal, focou na reação com aquele outro espírito, vai se afundando. E traz esse esclarecimento de que não é por aí. E cada vez mais que ele tiver nesse momento, nesse sofrimento, mais será angustiante a vida dele. Mais sofrimento será para ele, porque está causando problemas para ele, o espírito, nesse estado. E isso é interessante, esse entendimento, essa oportunidade, esse momento que a Casa Espírita dá para esse estudo e esse trabalho prático. Porque todos nós não estamos passíveis disso. Mas à medida da compreensão e do conhecimento dessa vivência espiritual e dessa complexidade de sentimento e emoções, nós vemos que a justiça divina, ela dá oportunidade a todos. E que no mundo espiritual existem também os espíritos benfeitores que se encarregam de trazer esses espíritos em situações diferenciadas para um ambiente em que possa ser ouvido, que possa receber o consolo, receber a atenção. Porque como nós sempre dizemos, né, falamos, a nossa vida é contínua, o nosso aprendizado ele é contínuo, ele não se interrompe. Dada a existência, nós desenvolvemos isso, pronto, agora na outra começa tudo do zero. Não. É solidário, é contínuo. Uma coisa está vindo com outra e vai repercutindo. É tudo um conjunto. E nesse conjunto, nós encarnamos, desencarnamos. Desencarnamos, encarnamos, consecutivamente. Mas à medida que vamos evoluindo, esse processo é menos doloroso, é menos sofrível, porque as nossas escolhas, a nossa forma de agir na vida, cada vez está sendo mais equilibrada, mais harmônica. E quanto mais harmônica, mais equilibrada, menos doloroso, menos sofrível é esse processo, esse passamento. E estando no mundo espiritual, a nossa visão fica mais ampliada, mais colorida, do entendimento, da boa-aventurança e do que podemos fazer nesse mundo espiritual. Que muito se acha que o mundo espiritual, nós ficamos lá como anjinhos, parados, esperando algum momento. Não! O mundo espiritual é vivo, tem atividade, tem trabalho, tem experiência, tem aprendizagem, tem muita coisa.
Mas à medida que vamos evoluindo, nós vamos entendendo isso. À medida que vamos estudando o livro dos Espíritos, nós vamos entendendo isso. E à medida que entendemos, quando chegamos no mundo espiritual, quando estamos no mundo espiritual, de maneira definitivamente, né? Porque todo dia à noite, no momento do repouso, nós estamos no mundo espiritual, a todo momento. Então, nós observamos várias paisagens, vários aspectos do mundo espiritual, porque não estamos mais tolhidos com os nossos preconceitos, com as nossas ideias fixas de morreu, acabou, desencarnou, esperar um momento, um juízo final, ou desencarnou, tem que esperar alguma trombeta tocar, ou alguém vir buscar e salvar. Então, à medida que vamos evoluindo, vai acabando isso. Então, vai ficando mais suave esse passamento. E nós vamos crescendo. E vamos vendo que esse mundo físico ao qual estamos habitando, o tempo dele é muito pequenininho, muito pequeno, em relação ao tempo que passamos no mundo espiritual. Aí começamos a entender cada vez mais a importância, o valor que temos que dar, o quê? Aos valores espirituais. Mas não só dar valor aos valores espirituais, como vou ver agora em espírito no plano, espírito, tudo é espírito. Não, nós temos que trabalhar, nós temos que nos alimentar, temos que estudar, temos que andar, caminhar, procurar fazer com que o corpo fique saudável, temos que conversar sobre as coisas do mundo, conversar sobre os assuntos geológicos da Terra, conversar sobre o equilíbrio econômico, temos que conversar sobre isso tudo, porque tudo isso já é um exercício, já é um momento de desenvolvermos as nossas capacidades. Então, desenvolver essas capacidades, ela está de acordo em desenvolver nossas capacidades no mundo espiritual, só com outro enfoque, que é o enfoque do bem, de fazer as coisas sem o interesse material, o interesse de posse, de querer para si. E tudo isso, para quê? Para na lei de evolução e perfectibilidade. Na lei de evolução. No livro dos Espíritos, está aqui, todos nós somos criados simples e ignorantes, mas todos nós estamos fadados aqui à perfeição. Todos nós vamos e estamos nos aperfeiçoando. Todos nós. Mesmo aqueles que estão, em determinado momento, fazendo alguma coisa prejudicando seu corpo físico com um vício, que já é uma repercussão do seu estado espiritual. Todos aqueles que, em determinado momento, suprimiu sua vida, sua existência, cometeu um ato contra si mesmo e deixou de existir fisicamente, porque continua existindo, né? Que comete o suicídio, ele deixa de existir no seu corpo físico, mas ele continua existindo, com os seus problemas, com as suas dores e com essa mais agravante. O agravante de ver que não acabou, e eu prejudiquei algo que eu dava a oportunidade de eu crescer, desenvolver, de melhorar, ou de aliviar os meus problemas, e a reencarnação traz essa oportunidade. E essa oportunidade para que a reencarnação? Para a evolução. Todos nós estamos fadados à perfeição. Todos nós seremos perfeitos um dia. Mas como é infinita a perfeição, muito trabalho teremos e muitas oportunidades. Muitos amigos ainda vamos angariar na nossa existência. Muitos parentes, né? Parentes físicos, mas parente espiritual, né? Porque nós temos uma parentela espiritual muito grande. Às vezes nós contamos nossa parentela física, 20, 30 parentes, tios, sobrinhos, filhos, primos. Mas espiritualmente, pela quantidade de existência que já temos, olha, vamos fazer a conta aí, a quantidade que temos, né? E às vezes nós ficamos apegados a essa existência. Eu não sei o que, mamãe, e fica apegado àquilo ali, cara. A mãe tem 150 anos, ainda está pegada, não quer que ela morra, quer que ela desencarne. Ora, a gente é capaz disso. Alguns de nós ainda é capaz disso, querer que fique a pessoa ali segurando ali. Deixa aí, deixa fazer o processo, vai ter outras oportunidades. Então, nós somos muito apegados ainda ao físico, ao estético. Mas, à medida que vamos evoluindo, o físico e o estético ele fica mais sublime, mas a gente observa mais o conteúdo e a gente tem uma visão mais longa, mais profunda da vida, da existência e dos recursos que nós temos. Nós temos muitos recursos espirituais, mas nós usamos muito pouco porque nós estamos muito voltados ao quê? Ao dia a dia, às coisas materiais. Nós estamos muito voltados às 24 horas, a 4 horas de estudo, a hora do almoço, a hora do jantar, a hora de ver novela, né? A hora de fazer a caminhada, e ficamos nisso dia após dia, dia após dia. Mas nós procuramos entender isso. Nós estudamos, nós lemos um livro, uma ficção científica, para abstrair, para entender, ver esse universo. Fazemos alguma coisa diferente,
para poder que vemos que existe algo além da fronteira, do dia a dia, mas que cabe a cada um de nós escolher, a entender, a ver, a ter essa visão. Isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Que nós estamos em cada existência não para repetir, nós estamos para crescer e desenvolver. E a gente, para desenvolver, a gente tem que, às vezes, muitas das vezes, seguir caminhos diferentes. Porque muitas das vezes nós não podemos chegar a uma solução tomando o mesmo caminho. Eu sempre faço assim para a direita e assim para a esquerda, eu chego nessa rua. Sempre sigo da direita para a esquerda e chego nessa rua. Mas eu posso chegar nessa rua de uma forma diferente. Tome em outra direção para chegar naquele mesmo ponto. E veja se vai chegar mais rápido, se o caminho é mais seguro, demora mais, é mais seguro. Então, são fazendo escolhas para chegar a um resultado final mais bem empregado. Mas se continuamos a querer ter resultados diferentes, passando no mesmo caminho, fazendo a mesma coisa toda a existência, todo dia, não vai ter diferença. Não vai ser diferente, porque a diferença tem que ser não só no caminho, mudar o roteiro, mas na cabeça, no entendimento, na compreensão. E a doutrina espírita, aqui com o Livro dos Espíritos, traz isso para nós. Essa perspectiva de existência, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que podemos fazer agora, enquanto estamos a caminho, para melhor compreendermos a vida e compreendermos melhor a nós mesmos. Uma boa tarde a todos e que possamos desenvolver cada vez mais esse estudo, que nós, às terças-feiras e aos domingos, fazemos, que é um momento que nós damos a nós, em nosso dia a dia. Nós temos 30 dias em um mês, 24 horas, e gastamos, investimos, não é gastar, investimos 1 hora por semana, nesse momento de estarmos sentados fisicamente, mas a nossa mente, a nossa cabeça está atenta ao que estamos conversando, dialogando, aos assuntos e pensando. Caramba, é isso. E trazendo esses pensamentos com as situações que nós vivemos nessa semana, em nossa vida, trazendo, fazendo conexões. Nós estamos sempre fazendo conexões, mesmo quando o nosso corpo físico está parado. Nós estamos pensando, estamos agindo, estamos planejando, estamos revendo o passado, vendo o futuro, fazendo conexões. E quanto melhor nós entendemos e compreendemos a vida, a existência, melhor serão as nossas conexões, porque ela irá influenciar em nossa decisão, em nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso modo de encarar a vida, em nosso modo de ver a dor, o sofrimento, a alegria, a nossa capacidade de superar limitações físicas ou deficiências psicológicas durante a nossa caminhada com um olhar diferente, com um olhar mais espiritualizado, mais harmônico e observando sempre. Nós temos muitos parentes aqui, corporal, na parentela corporal nossa, mas nós temos muitos parentes espirituais, muitos amigos, muitas pessoas que nos querem bem, muitos espíritos que nos querem bem e querem que nós evoluamos sempre, com equilíbrio, com perseverança, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos e desamparados, mas às vezes nós nos fechamos no escafandro e descemos no poço fundo e achamos, estou sozinho, ninguém gosta de mim, mas é a gente mesmo que prejudica, a gente mesmo que às vezes não gosta da gente mesmo e começa achando que eu não vou gostar de mim, ninguém, e começa, decide, que escolha, né? Não, vamos subir, nós somos importantes primeiro para Deus, que nós fomos criados por Ele, e nós somos importantes para as pessoas que estão conosco no nosso dia a dia. Por quê? Muitas vezes nós somos importantes porque às vezes aquela pessoa, ela nos irrita, ela é uma pessoa irritável, mas ela é importante, porque ela está mexendo comigo em alguns aspectos que eu tenho que ter mais paciência e tolerância, que eu tenho que ter compreensão, que eu tenho que ter uma forma de conviver com ela de maneira menos ríspida e que eu possa domar alguns impulsos que eu tenho. Então aquela pessoa, aquela experiência, ela é benéfica. Então ela é boa. Mas se a gente olhar para o outro prisma, não, ela é boa, ela só que é mal, me faz o mal, ela não é tão boa. Mas se Deus coloca os seres para viver naquele coletivo ali, de maneira estratégica, de maneira objetiva, de maneira harmonizada, porque tudo tem um motivo, é porque ali tem um tesouro, tem uma oportunidade ali. Mas a gente tem que ficar esperto, alerta, para ver esse tesouro, para enxergá-lo e usufruir dele com maior vigor, com maior propriedade. E prestar mais atenção nisso, no dia a dia, na vivência. Porque nós desenvolvemos, nós encarnamos, não para enchermos nossos bolsos de recursos físicos, dinheiro,
ou pegar esse dinheiro e botar no banco, poder 10 casas na praia, um monte de sapato, 30 sapatos, 100 sapatos, nós não somos centopeia. Então você vê, aí já começa aqui um monte de coisa, mas o dia a dia, o relacionamento interpessoal, o dia a dia com o filho, com a família, com os amigos, já é uma coisa desgastada, uma coisa que tem emoção, porque não tem, porque a preocupação está toda em obter o mundo, 24 horas tem que fazer isso, tem que fazer compromisso aqui, acolá, e vai passando a vida. Mas nós encarnamos não para desenvolver esse aspecto somente, não, o aspecto do sentimento, da fraternidade, da solidariedade, do coletivo, do amor com aquele filho, com aquela mãe, que às vezes achamos com muito problema, ou filho problema, mas não é problema não, ele é uma solução. E ele está dando a oportunidade também de solucionar a situação dele e uma solução para nós. Desenvolvemos esse relacionamento e crescemos nesse relacionamento. Então a vida é muito dinâmica, ela é muito ampla. E à medida que nós estamos estudando na doutrina espírita as obras básicas, mais material sólido, material que possamos trabalhar isso, é benéfico para a nossa existência, para a nossa vida. Porque hoje estamos aqui a caminho, mas vai chegar um momento que iremos desencarnar. E acabou? Por espírito não acabou não, continua firme e forte a existir, rumo à perfeição. Uma boa tarde a todos, que possamos passar para a segunda parte da nossa reunião e que possamos continuar existindo como sempre existimos, a partir da criação de Deus, com maior entendimento, maior compreensão e observar se a coisa está difícil. É porque está difícil nós observarmos que nós temos mais recursos para serem aplicados e não estamos vendo esses recursos. Que possamos trabalhar melhor e ampliar melhor nossa visão para buscar esses recursos, ora em nós mesmos, ora no meio ambiente em que vivemos. Porque muitas das vezes nós precisamos de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de um consolo de mãe, de pai, de um amigo, para termos aquela força e seguirmos adiante. É a nossa torcida. E a nossa torcida, ela não só está aqui fisicamente, a nossa torcida também está espiritualmente, também ligada na gente, e torcendo para que a gente vença, porque nós existimos para vencer, para conseguir, e o peso de cada um está na medida certinha para vencer, é certinho, para atravessar aquele abismo, é certinho, para suplantar mais uma vez com mérito uma existência de luta, de dor, mas de sacrifício, perseverança, de paz e de conhecimento, que existe um Deus para todos nós, vivo e firme, procurando a cada um de nós dar a força. Uma boa tarde a todos.